A gente ainda está, digamos, processando, né? A COP não acabou ainda, né, João? A gente está processando algumas coisas. Agora, foi uma espécie de fiasco, no sentido de que é feito no coração dos produtores de petróleo, em Dubai, onde os lobbies foram abertamente feitos ali. Conta um pouco para a gente. Vamos começar a falar dessa COP aí. Vamos como é lá. que são suas impressões? Querido João Amorim, Vamos vamos lá. lá. Bom dia, Conde, bom dia a todas as pessoas que nos assistem, né? E, bom, como eu vinha falando com você, o Barão de Itararé era um sábio e visionário além do seu tempo, né? De onde menos se espera, não sai nada mesmo, né? Então, assim, o começo foi cosmeticamente muito bonito, tudo muito bem organizado, tudo muito lindo, né? Mas você tem, pela segunda vez, uma Conferência do Clima sendo realizada num país produtor de petróleo. A primeira foi em 2012, em Doha, no Catar. Mas é a primeira vez que você tem como presidente da conferência um lobista. Né? Você tem como presidente da COP do Clima, da COP 28, o cara que é o CEO da Companhia Nacional de Petróleo dos Emirados Árabes, né? Que é o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Então, assim, e no próprio discurso de abertura, ele já clamou aos Estados-membros para que fizessem um esforço de consenso para colocar os combustíveis fósseis na declaração final, ou seja, incluir os combustíveis fósseis, os excluídos, os coitados dos combustíveis fósseis. E domingo agora ele deu outra declaração extremamente infeliz, dizendo que, porque a pressão, a grande expectativa é que a declaração final, né, dessa conferência oficialize o compromisso de que os combustíveis fósseis têm que ser eliminados. Não diminuídos gradativamente, não compatibilizados, eliminados, porque eles são os grandes vilões da emissão de gases do efeito estufa e do aquecimento global. E em relação a isso, ele soltou uma declaração dizendo, olha, não existe conhecimento científico para dizer que vai beneficiar se eles forem eliminados. Ao contrário, existem toneladas de conhecimento científico, né? E, além disso, além da própria figura dúbia, né, da presidência da COP, essa é a Conferência das Partes, a Conferência do Clima, que tem o maior número de lobistas da indústria de combustíveis fósseis credenciados oficialmente. O número total de lobistas é 400% maior do que foi na conferência do ano passado e supera o número, em número, as delegações de todos os países que estão participando da COP, à exceção do Brasil, né, que foi com a sua maior delegação de oficial, e o próprio país anfitrião, ou seja, então e as negociações vão transcorrendo. Eu estou ainda, até o final, eu estou trabalhando no fuso de Dubai, né, acompanhando os eventos. Você continua presente remotamente, né? Eu continuo acompanhando, porque como observador oficial eu tenho e quero, né, e trabalho com isso, preciso acompanhar tudo. Os eventos paralelos têm sido fantásticos, né? Eu acho que há muitos. Essa COP, talvez mais do que as outras, ela demonstra que há uma clara cisma, um claro cisma no mundo. Você tem 99% do mundo, do planeta, de países em desenvolvimento, povos indígenas, sociedade civil, querendo salvar o planeta, e o 1% mais rico, né, os emissores, as grandes petroleiras, o grande lobby, o grande dinheiro da indústria de petróleo, pressionando para que as coisas saiam como business as usual, ou seja, continuem como estão. Mas eu não vejo com muita esperança e muita expectativa a conclusão dos trabalhos dessa COP, viu? Eu acho que. E aí eu acho que o Brasil. Agora, vamos dividir, quer dizer, essa questão, porque assim, eu acho que tem dois mundos paralelos, né? Não só na COP, mas no planeta todo, que é um mundo que o Lula preconiza, o mundo da paz, o mundo da preservação do ambiente, do respeito, da conversa. Inclusive, a gente vê na América Latina, América do Sul aqui, né? Essa discrepância, vamos dizer assim, Sim. do governo brasileiro para os outros. Então, nós temos de admitir, entender isso, até como um desafio, uma responsabilidade maior. Na COP, o Lula passou como um furacão. Um trator. Como ele é, né? Como ele é. Um trator que ele é. E eu fiquei impressionado também como os árabes
adoram o Lula. Quer dizer, mas é explicável, é perfeitamente compreensível, porque o que o Lula fala, né, é música para os ouvidos também de muitos daqueles, não só os príncipes da aristocracia árabe, mas para esse imaginário, digamos assim. Lógico, é só você lembrar que a grande maioria dos povos árabes, não das famílias reais, né? As famílias reais é o outro lado do muro. Mas boa parte dos países, dos povos árabes, são povos profundamente engajados em movimentos de libertação nacional. São povos egressos do colonialismo, e de um colonialismo selvagem, ferrenho, né? A exemplo do que foi o colonialismo na África e na América Latina. E são povos que resistem ainda a essa avalanche do neocolonialismo, né? Então, de certa maneira, você tem essas posições, principalmente naqueles países que já passaram por reformas e revoluções democráticas ou estão em vias de, né? Não estou falando de ditaduras extremamente fechadas, etc. Estou falando dos povos libertários mesmo. E eu acho que o Lula hoje o presidente Lula hoje é a grande voz do mundo em desenvolvimento na resistência a esses padrões, né, de colonização ou de nova colonização, ou de dependência, de criação de dependência. Nós tivemos há alguns dias a divulgação pelo Guardian de um plano, né, da Arábia Saudita para criar dependência de petróleo em países pobres. Né? Você tem uma reação vinda do outro lado, isso ficou claro, isso está claro na COP. Você tem uma reação do mundo do termofóssil, do mundo dos combustíveis fósseis. Né? E a presença do Lula na COP ofuscou, né, os chamados grandes líderes. Né? E não é por conta da repercussão da imprensa brasileira, não, na imprensa global e no próprio local. Né? Veja, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, né, saiu da Grã-Bretanha para a COP com uma série de críticas, porque ele foi em um voo, o rei Charles foi em outro voo, e o ex-primeiro-ministro, que hoje é assessor para assuntos internacionais, o James Cameron, foi em outro voo. Então, veja, a passagem deles foi pífia e irrisória, como a de muitos grandes outros líderes. Ninguém comentou tanto a passagem da Kamala Harris, né? O Lula, a passagem do Lula, o discurso do Lula, as ações do Lula, os planos e as iniciativas divulgadas, né? Os dados divulgados foram marcantes. Agora, o que a gente não pode é cair na tentativa de construção de narrativas, como vem acontecendo, de criar, né, o que a gente chama no interior de balão-galinha. Né? O balão-galinha é aquele pedaço de jornal que você enrola, põe fogo, ele sobe, queima e cai logo, né? Ou seja, não dura. Né? A inclusão do Brasil, a inserção do Brasil na OPEP, sobretudo como um país observador, não diz nada com relação à aceitação de padrões de produção, de influência. Não, quem faz isso não é a OPEP+, quem faz isso são os membros originários, e dentre os membros originários... São da OPEP menos, né? Da OPEP menos, exatamente, que é mais restrito ainda do que os originários, né? E eu acho que a gente tem que pensar que a Petrobras é hoje, talvez, a única petroleira no mundo que detenha um know-how tão grande, uma experiência tão grande no desenvolvimento de combustíveis renováveis, de energias renováveis e de tecnologia, de investimento em tecnologia. Isso ficou claro no anúncio do plano de transformação ecológica, que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Isso ficou claro nas iniciativas... Aliás, deixa eu aproveitar, porque eu senti daqui que o plano de transformação ecológica, transição ecológica... Transformação. Se eu me lembro bem, transformação. Do Fernando Haddad, também teve uma repercussão muito forte lá. A Autoridade Climática dos Estados Unidos, o John Kerry, John Kerry, o representante dos Estados Unidos. Ele elogiou muito. Eu só lamentei do Haddad, na fala dele, falar lendo, né? Todo mundo ali falou, olhando de improviso, o Mercadante, a Marina, tudo mais, e ele pareceu meio tímido ali. Mas o programa é fantástico. Você teve esse feedback ali? Sim, veja, era o comentário, era o comentário nos corredores. Todo mundo falava assim, pô, que coisa fantástica. Né? Ousado, 100 projetos até 2030, né? Uma captação de recursos necessária de 130 a 160 bilhões de dólares para por ano, né? Por ano. Dá 1,5 trilhão ao longo de 10 anos. Possibilidade de geração de 7,5 milhões de postos de trabalho por ano, ou seja, uma coisa
grandiosa. Agora, né, a gente não pode deixar que o Brasil oficial atropele, né? Você vê que pouco antes da COP, o Congresso aprovou a lei das usinas eólicas offshore, cheia de jabutis. Botou um jabuti ali, né? Com jabutis para a indústria petrolera. E aí, quando a grande mídia vai falar, ela não fala, puseram jabuti, não. O governo Lula sancionou, aprovou, vai sancionar, enfim. Mas parece que vão conseguir tirar isso, viu? Sim. E aí você larga para o Congresso, os vetos, você larga para o Congresso, se quiser, derruba e assume o custo político disso, o custo global disso, né? Então, assim, todo mundo falando da OPEP. Veja, a Colômbia anunciou que vai aderir ao tratado, que é um tratado que vem sendo proposto pela sociedade civil, tratado de não proliferação de combustíveis fósseis, que é o mesmo molde do Tratado de Não Proliferação de Energia de Armas Nucleares, etc., que está caminhando a passos lentos. A Colômbia, todo mundo comentou isso, o governo da Colômbia aderiu a esse programa, rompeu com uma série de coisas. Só que, veja, saiu um relatório hoje também dizendo que, no mundo, cerca de 918 áreas protegidas possuem em atividade ou em projeto de desenvolvimento projetos de extração de combustíveis fósseis. Na América do Sul, os principais países que têm áreas protegidas de onde se extrai petróleo, né, são Equador, Bolívia e Colômbia. Então, assim, veja que essa descarbonização, ela precisa não só de pulso firme, né, mas ela precisa de uma junção da sociedade civil, dos parlamentos, etc., para que ela entre em sintonia com a realidade. João Amorim, aqui no 11 News, para quem não sabe, João Amorim é livre docente em Direito Internacional pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, USP. Dentre muitas outras tantas atribuições aqui. Eu tô quase trocando, eu não sei se isso vai repercutir na opinião pública positivamente ou negativamente. Eu tô quase trocando tudo isso aí por ele é corintiano. Corintiano. Não sei o que é apresentado. Não, o João Amorim tá ótimo. João Amorim, então, aqui conosco, corintiano. Deixa eu ler alguns comentários aqui do nosso público para a gente poder dar sequência. Eu vou atualizar também com algumas notícias quentes que estão chegando aqui para a gente. Maria Aparecida Coimbra Peixoto, amei o presidente Lula como entrevistador hoje de manhã na conversa com o presidente. Melhor que o Marcos Uchoa, né? Melhor. Aliás, o Lula, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz. Porque essa verve da simplicidade, da verdade, né? A gente vê, não tem empáfia, não tem nada, ele é daquele jeito, ele é assim, e pronto. Né? E que é um novo parâmetro de um jornalismo mais próximo, né? Também. Claro. Eu me lembro que logo depois que ele saiu da prisão, ele foi convidado para fazer uma live com muitos convidados, foi um mosaico, assim, né? Complicado. A live é complicado de você conduzir, né? Aí ali o âncora estava com dificuldade, ele tomou para ele e conduziu, falou: agora eu quero ouvir você, Vicentinho. Você falava assim. Ele passou a comandar o negócio. Comandou. Impressionante. Legal, tomara que ele continue comandando o negócio do presidente. Deixa o Marcos Uchoa fazendo os documentários dele lá. Maria Aparecida Coimbra Peixoto. Gostaram do presidente Lula como entrevistador? Todo mundo curtiu. Luiz Carlos Kerber. Energia nuclear é uma boa alternativa, mas poucos países têm esse tipo de energia. O problema é o lixo radioativo, que pode ter solução mais para frente. Eles fizeram uma previsão ali, desculpa, uma proposta de intensificar a energia nuclear, é isso? Sobretudo os países europeus, eles estão querendo. É que, na verdade, a grande menina dos olhos, o grande mote do discurso greenwashing dos líderes europeus e da União Europeia é o hidrogênio, né? Só que você tem o hidrogênio que decorre diretamente da produção das usinas nucleares, né? Ou seja, que não é verde, não é sustentável, né? E você tem o hidrogênio verde, que é um dos projetos do nosso plano de transformação ecológica, investir no desenvolvimento do hidrogênio verde. A energia nuclear, desculpa, eu não consigo acreditar nisso. A energia nuclear, veja, nada que pode destruir o planeta, ou pode destruir um país inteiro, ou pode destruir uma região inteira, num acidente, numa imprevisibilidade, pode ser positivo, pode ser favorável.
entendeu? Então, assim, você tem a questão do lixo nuclear, sim. Porque existe, né? Desculpa te interromper, mas assim, não, existe claro, por favor. Um dilema, uma ambiguidade com relação à energia nuclear, porque assim, ela parece limpa, né? Porque não emite a quantidade, né? Acho que emite alguma coisa, né? Mas ela é radioativa, quer dizer, como aconteceu no Japão, né? Claro. Como até hoje, natural. Como até hoje Pripyat é inabitável, até hoje, desde o acidente de Chernobyl, né? Ou seja, e veja, você não consegue ter uma usina nuclear funcionando sem água, né? E o esgotamento das reservas hídricas, e a contaminação dessa água, para onde vai essa água? Veja, um terremoto, um tsunami, você tem o vazamento dessa energia nuclear. Então, assim, eu acho... E aí, de novo, sem querer ser ufanista, mas já sendo, né? As nossas tecnologias de energia limpa, desenvolvidas aqui no Brasil, essas sim são sustentáveis. E você pode, inclusive, não só gerar energia a partir, por exemplo, do bagaço da cana, a Embrapa tem tecnologia patenteada para isso. Você pode gerar energia através da solução dos problemas, do problema dos grandes lixões nas áreas urbanas, né? Ou seja, veja, você investir nesse tipo de energia patenteada pelos países ricos, alguém vai lucrar no final das contas com isso aí. Pois é, os países ricos estão numa situação, assim, eles estão atrasados, parece, né? Quando a gente percebe, eles ainda estão apegados àquela ideia do lucro a qualquer custo, né? E a gente não engole mais isso, é isso. Amorim, ajuda a gente aqui a entender o seguinte, olha, a Lucinha Mello está perguntando aqui, eu também tenho curiosidade para isso, como se produz hidrogênio verde? São através de determinadas reações químicas e através de determinadas fissões controladas do átomo. É o máximo que eu sei, viu? Eu confesso que a parte técnica eu nunca me debrucei sobre isso, até porque eu fico tentado a construir o meu próprio reator. Então, né, eu tô... Não, o hidrogênio verde eu vou convidar algum especialista. Acho que teria que ser o meu conhecimento é parco nisso aí. Tá se falando muito nisso, né? O Haddad já deve ter ficado especialista lá, porque ele tá nessa vibe de fazer aí todo o programa. Deixa eu dar uma informação antes da gente seguir aqui. Olha, gente, hoje saiu o dado do PIB do terceiro trimestre e o PIB brasileiro desacelerou, né? Ele avançou 0,1%, o dado divulgado pelo IBGE. Ele veio acima do esperado, né? Porque os analistas esperavam uma baixa de 0,3%. De qualquer maneira, a previsão para o PIB brasileiro para 2023 foi assim remodelada para 3%, o que não é um dado ruim, né? Em vista de tudo que a gente passou recentemente. Só para vocês ficarem informados, depois eu trago mais notas aqui das notícias que estão aí no ar, nos destaques de hoje, nos sites, nos jornais. João Amorim, vamos falar. Eu quero trazer um pouco para o Brasil o nosso debate com relação a Maceió, ao afundamento daquela. Ontem nós tivemos a notícia de que a Braskem cancelou a participação na Copa. Os dois eventos que ela ia fazer no pavilhão brasileiro. A situação continua crítica ali, né? Iminência de colapso. Você tem oscilações ali. Mas a Vale está lá, viu? A Vale está lá. A Vale está lá, né? A Vale está lá. Então... o que também... né? Será que ela está levando expertise de Brumadinho e Mariana como não pagar indenizações para as famílias afetadas? Agora, fala um pouco dessa questão de Maceió. Eu tenho entrevistado muita gente, cada vez mais tentando descobrir as questões ali, o que levou, e tudo leva a crer que foram favores políticos, dos quais a Braskem se beneficiou, e que ela fez essa extração ali do salgema de maneira irresponsável. Eu quero saber como é que você tem percebido esse episódio lamentável aí de Maceió. Olha, é lamentável, e mais um para o imenso histórico de crimes ambientais, de crimes sociais feitos pelas grandes mineradoras no Brasil.
E veja, aquela região, para quem está nos assistindo ter uma noção, a Braskem transformou, porque não adianta botar os mapas com os pontos dos poços de perfuração, porque a pessoa que está assistindo aquilo muitas vezes não tem noção. A Braskem transformou aquele subsolo num queijo suíço, num formigueiro, né? E aquilo está afundando porque, né, tiraram o solo de lá, tiraram a base. E lembre-se, não é a primeira vez que a Braskem aparece no noticiário com a prática de crimes, sejam crimes ambientais, sejam crimes de lobby ou de favorecimento em licitações, etc. Vejam a questão de trens, uma série de outras coisas. E você tem um retrato do que é a realidade do mosaico normativo brasileiro, e eu não estou dizendo que tem que mudar esse mosaico normativo brasileiro. A separação das competências em 3 níveis de governo é essencial num país federativo como do tamanho que é o Brasil. Tá? O que eu estou dizendo é que nós precisamos, a mesma pressão que se exerce em cima do governo federal para resultados, para corresponder às promessas internacionais, etc., tem que ser voltada também para os governos estaduais e para os governos municipais. Nós temos que parar de direcionar as bazucas para quem está ocupando a presidência da República, positivamente ou negativamente, e também olhar para toda a cadeia produtiva, né, dos mandos e desmandos, sobretudo na área ambiental. Um dos grandes problemas hoje no Brasil é você fazer com que os órgãos estaduais de meio ambiente, de fiscalização, e os órgãos municipais funcionem em sintonia com os órgãos federais, né? E aí você tem para a concessão, o jogo de empurra que vem aparecendo na mídia. Chega para o governador de Alagoas, que tem os seus interesses políticos, óbvio, que tem o seu grupo político, óbvio, né? Tá aí o nosso querido eterno senador, né, querendo instalar a qualquer custo a CPI da Braskem, etc. Né? Calheiros, né? O Renan Calheiros. O Calheiros, né? E assim, você tem o governador falando: olha, não sou eu que tenho que fiscalizar. Quem emite a licença é o Ministério de Minas e Energia. Aí você vai no Ministério de Minas e Energia e fala: não, a fiscalização é municipal, mas a coordenação é estadual. Ou seja, enquanto você fica nesse jogo de empurra, esses argumentos tecnicistas, judiciosos, né? Porque são argumentos legais, argumentos jurídicos, mas totalmente desprovidos de qualquer moralidade pública, inclusive. Tá? Enquanto você fica nesse jogo de empurra, a empresa vai ficando quieta, né? Solta aquela famosa nota de esclarecimento, nota de apoio, nota de repúdio, nota disso, nota daquilo, né? E, enfim, e a coisa continua. Eu pude conversar... Desculpa, você quer completar? Não, conclui já. Eu pude conversar com... inclusive, daqui a pouco vai chegar aqui o Guilherme César, que é um roteirista, cineasta de Alagoas, radicado agora em São Paulo, na cidade de Tiradentes, uma figura fantástica. E ele vai contar aqui para a gente, mas eu antecipo aqui, porque a gente já bateu um papo antes. A Braskem, ela sempre... a história da Braskem com Maceió de décadas, assim, né? Embora ela tenha, acho que 30, 40 anos só, mas antes ela havia outras empresas ali, a Salgema a beleza do neoliberalismo e da cooptação de órgãos de fiscalização e de mídia é essa. Deu problema, a gente esgotou qualquer possibilidade, agora não vai ter jeito, a coisa vai afundar. A gente muda o CNPJ, muda o nome e fica tudo lindo. Isso, não, e aí 60 mil pessoas, quer dizer, o drama dessas pessoas, quer dizer, tinha tipo, gente que tinha comércio ali, sim, uma vendinha, 30 anos, uma mulher que herdou a quitanda do pai dela, que estava lá trabalhando. Essas pessoas vão ter que, né, começar tudo de novo e vão precisar ser indenizadas, evidentemente. Mas o Guilherme César me disse o seguinte: a Braskem nunca devolveu, né, essa exploração que ela faz ali culturalmente para Maceió, nunca investiu em nada, nunca patrocinou cinema, cultura, nunca construiu um parque, né? Que é uma coisa que a gente chama no direito internacional de benefit sharing, que é muito usado, esse termo é muito usado com relação ao acesso a patrimônio genético, acesso a itens da biodiversidade, a questões culturais, mas também essa mesma ideia se aplica a isso. Você vai lá e extrai, ou seja, você transforma tudo numa commodity, numa relação de custo e preço. Tá? A verdade é exatamente essa. Ou seja, você não constrói um parque, você não financia escolas, você não
não colaboram. Ou seja, as grandes empresas exploradoras, as empresas que ainda seguem esse modelo predatório, elas são, na verdade, traças, né? Elas são gafanhotos que chegam, consomem tudo que tem que consumir, tiram tudo e largam para trás a terra arrasada. Isso, né, não tem como você concordar com isso. E quando você vê o movimento social lutando para isso, a primeira coisa que se faz é investir na propaganda para a criação do rótulo. São terroristas, são isso, são aquilo e por aí vai. A Braskem é patrocinadora do Big Brother Brasil. Então, né? Posso te dizer uma coisa? Ela vai ser blindada. Vamos ver até onde ela está sendo blindada. Ô, Amorim, aproveitar muito a sua presença aqui. O tempo voa. Venezuela, Guiana e Essequibo. Não vou nem falar nada, porque eu tenho uma posição consolidada sobre isso, mas eu quero te ouvir. Quero saber se eu estou enganado ou não. Não, na minha visão, isso é mais um factoide, uma criação de uma fervura, né, para tentar passar a imagem de um estadista, né, que luta pelos interesses, etc. Agora não vai ter invasão. Mas eu vou bancar o advogado agora do diabo contra a minha própria posição. Parece que é um território disputado historicamente, há séculos. E sempre a Venezuela, justiça seja feita, em toda essa história de secular, de disputa, a Venezuela sempre falou que aquele território era historicamente dela. E olhando os documentos históricos, eu até concordo que historicamente aquele território era dela, sim. Tá? O que eu não concordo é com a forma, né? Eu acho que com todo respeito ao Maduro, né? Eu não sou daqueles que sataniza nem o Maduro nem a Venezuela, pelo contrário. Com toda a maturidade, né? Com toda a maturidade, né? Guardadas as proporções, o que a gente tem que entender é o seguinte: eu acho que o Maduro conversou demais com o Putin, né? Essa história do plebiscito, do vamos fazer, etc. E assim, não vai acontecer, porque, na minha visão, não vai acontecer uma invasão, uma anexação, porque, sobretudo, o Brasil e outros países não vão tolerar, né? Você tem uma série de interesses comerciais envolvidos aí, e outra, né? A gente tem que lembrar que as Forças Armadas da Guiana, o número do efetivo das Forças Armadas da Guiana é menor que o efetivo da Rota em São Paulo. E a maior parte desses militares estão designados para policiamento urbano das cidades, ou seja, né, seja em efetivo material, em carros, então não tem a menor condição disso acontecer, né? Até porque eu não subestimaria, viu? Porque eu entendo que o Maduro seja meio fora da caixa. Então, tudo bem, só que aí geograficamente falando, para você dominar aquela região, você tem que atravessar ela toda e ir brigar lá do outro lado. É uma região muito complexa. É enorme e coberta de selva. Povoada, se você quiser ter algum tipo de conflito e disputa e falar, não, eu ganhei, você tem que atravessar ela toda. Não, e tem mais garimpo, tráfico de drogas. Exato. Você pode dar a entrada para os Estados Unidos aqui na América do Sul, que eu acho que é a grande bobagem que o Maduro vai fazer. Eu acho. Então, assim, eu acho que assim, foi uma tentativa de marcar uma posição, sobretudo uma posição geopolítica e uma posição política interna, lembrando que ano que vem tem eleições, né, presidenciais na Venezuela. E eu acho que foi, não sei, mas eu posso estar sendo leviano, mas me parece que foi mais uma cartada para tentar subir outras apostas. É assim, entendeu? Que o governo brasileiro lê, né? Celso Amorim, né? O governo brasileiro de Itamaraty, assim, é uma jogada eleitoral, né? E que aparentemente fracassou do Maduro, porque o comparecimento na votação foi baixo. Uhum. Enfim, é uma coisa que o Lula até deu uma entrevista na COP, né, dizendo assim, bom, o povo vai dizer o que o Maduro quer, porque o Maduro praticamente falou assim, vocês vão votar sim, quer dizer, que é complicado. E as próprias perguntas... O Brasil, por mais... Diga lá. As 4 perguntas que foram elaboradas são absolutamente dúbias. Então, assim, não tem como você saber se foi o sim ou não que ganhou, entendeu? Inacreditável.
As 5 perguntas são inacreditáveis. Parece coisa do governo Bolsonaro fazendo o Enem. Meu querido João Amorim, sempre bom falar contigo, querido. meu caro. Obrigado. Pena que passa rápido, né? A gente conversando Passa assim, a gente não vê o tempo passar. Vamos nessa, vou continuar fazendo a cobertura aqui, vou receber o Guilherme aqui na sequência. Não, vou passar para a audiência agora. E Beleza, vamos conversar mais, porque nós teremos problemas novos. Vamos, com certeza teremos.